Olá, eu sou o PCNP Diego Dias, aqui da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. E eu sou a PCNP Simone Porto, também da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Hoje nós vamos conversar com vocês, professores, sobre avaliação remota dos estudantes. Vamos ver o nosso objetivo? Refletir sobre a avaliação dos estudantes de maneira remota. Por que falar de avaliação agora que acabou o primeiro bimestre? Oh, o que será? Na verdade, é importante a gente falar de avaliação o tempo todo, porque assim nós conseguimos programar e organizar os nossos roteiros de aula desde o começo. Quando chegar no final do segundo bimestre, a gente já fez tudo pensando nessa avaliação. Então, o motivo da gente trazer esse assunto é por isso. Na verdade, nós precisamos começar falando sobre a avaliação e organizar as nossas atividades a partir dela. Vamos lá, Di? Vamos lá. E para a gente conversar então sobre avaliação, antes é importante que a gente consiga diferenciar as aulas remotas das aulas EAD. Vamos lá? Com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, a SEDUC recorreu a um modelo de ensino diferenciado, aquele de aulas remotas, para seguir o ano letivo enquanto estiver acontecendo esse distanciamento social. A mudança exigiu uma adaptação muito rápida por parte da rede de ensino e levantou debates e alguns questionamentos. Será que os professores estão preparados para lecionar além do formato tradicional? Basta simplesmente transferir os conteúdos do modelo presencial para o ambiente virtual? Como adaptar as atividades, as dinâmicas de sala, as aulas e as avaliações sem prejudicar o processo de aprendizagem? E como manter os alunos interessados e engajados? Essa questão dos alunos engajados, né, Di, foi o que deu a maior discussão agora no planejamento. É muito difícil isso, sabemos que as escolas estão enfrentando essa dificuldade, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Exatamente, se a busca ativa talvez tenha sido a maior dificuldade das nossas escolas, né? E a tarefa ainda é muito mais complexa para aqueles professores que possuem dificuldades com o uso da tecnologia ou que lecionam para crianças. Para tentar responder esses questionamentos, é importante que a unidade escolar estabeleça um padrão no uso das plataformas de ensino online e das redes sociais por todo o corpo docente, como, por exemplo, um modelo para a elaboração dos roteiros de atividades, né, por meio de formulários, vai ser por meio de Word, aí a escola decide. Os professores vão usar vídeos autorais, eles vão criar seus próprios vídeos para encaminhar para os seus estudantes, ou vão utilizar alguns vídeos do YouTube. Vão fazer lives nas redes sociais, então nós vimos lá que por meio do Google Classroom é possível fazer lives, né, aulas ao vivo com os estudantes, com interação e tudo mais. A utilização de softwares independentes ou grátis, né? Então, por exemplo, o Google disponibilizou alguns softwares para nós, né? Como o Google Meet, o Microsoft Teams, né? Também foi disponibilizado pela secretaria. Então, aí, os professores vão utilizar esses softwares para suas aulas. E a comunicação com os alunos devem ser feitos de acordo com o posicionamento de cada unidade escolar. Mais uma vez, né, Di, a escola é que decide, que resolve o que vai usar. Lembrando que a plataforma do Google Sala de Aula, ele tem os dados pagos pela Secretaria da Educação e ainda da Microsoft está em estudo. Então, acho que o professor ele pode escolher aquilo que ele quiser, mas é bom ter essa informação que o pessoal da Secretaria cansou de falar para a gente no planejamento. Verdade, sim, show de bola. É importante que os estudantes também estejam cientes dos formatos adotados. Então, isso é essencial, né? Os alunos precisam saber de que forma as coisas vão acontecer, né? Então, como é que as aulas vão ser encaminhadas, né? Vai ser no mesmo horário que eu tinha minha aula? Então, eu tinha a segunda aula de educação física na terça-feira, por exemplo. Então, vai ser no mesmo horário ou vai ser no horário diferente? Vai ser pelo Microsoft Teams ou vai ser pelo Google Meet? Então, todos os estudantes precisam saber como as coisas vão funcionar. Isso é extremamente importante.
E para que as unidades escolares possam, então, se organizar, é preciso entender a diferença entre o EAD e o ensino remoto de emergência. O EAD, por se tratar de uma modalidade, possui um modo de funcionamento próprio com concepção didático-pedagógica, estruturado de maneira específica, porém flexível e que abrangem os conteúdos, atividades e todo um design adequado às características das áreas dos conhecimentos gerais e específicos. Lembrando que esse modelo de ensino à distância foi criado nos cursos online, nos cursos universitários, né? Hoje em dia a gente encontra também outros tipos de cursos à distância, mas foi criado especialmente para as aulas para os universitários, né? Online, para cursos universitários. Já o ensino remoto é a realização de uma atividade pedagógica de forma temporária e utilizada pontualmente com o uso da internet, com a finalidade de minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes, advindos de sistema de ensino originalmente presencial, aplicadas neste momento de crise. Então, o ensino remoto é para este momento, né? Para um momento como este, né? Um momento de pandemia em que a gente não pode ter uma aula presencial para evitar a aglomeração e tentar diminuir a transmissão do vírus. Então, nesse momento de crise, a Secretaria escolheu esse modelo de ensino remoto. Então, olha lá, quando a gente pensa em relação às aulas e às videoaulas, qual a diferença entre os dois modelos de ensino? Nas aulas EAD, as videoaulas são gravadas para todas as disciplinas e unidades de ensino. Então, por exemplo, se a gente for aqui lembrar dos cursos universitários, num curso de engenharia, de ciência da computação, por exemplo, se houvesse uma disciplina de língua portuguesa, ambos os estudantes desses dois cursos totalmente diferentes, eles acessariam a mesma aula pré-gravada. Já na aula remota, as aulas podem acontecer em tempo real, no mesmo horário, a mesma disciplina, com o mesmo professor da aula presencial. E aí a Secretaria disponibilizou para nós, pensando nessas aulas ao vivo, aulas que acontecem no Centro de Mídias SP, aulas para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também para o ensino médio, em uma programação amplamente divulgada no Centro de Mídias, né? É bem simples conseguir acompanhar essa programação e saber qual aula acontece em qual horário. Ou também, se não puder ser ao vivo, também podem ser por meio de aulas pré-gravadas pelos próprios professores dos diversos componentes curriculares para suas próprias turmas. Então, por exemplo, o professor de educação física que dá aula para o sexto ano A, ele mesmo grava a sua própria aula, deixa ela bonitinha e disponibiliza para os seus alunos. Já o outro professor que dá aula para o sexto ano B, ele próprio grava a sua aula e disponibiliza para os seus próprios alunos da sua turma, né, do sexto ano B. Então, torna aquilo mais próximo da turma, do estudante. Ele vai ter as aulas com o seu próprio professor. Quando pensamos em interação, na aula EAD existe um tutor para tirar dúvidas, e nem sempre esse tutor vai ser o professor que gravou a videoaula. Já na aula remota, a interação é diária e acontece com o próprio professor da disciplina, com o próprio professor da turma. E é extremamente importante que os professores criem possibilidades para a interação com os estudantes da sua turma. E como a gente já viu anteriormente, é possível fazer isso por meio do Google Classroom, por grupos no Facebook, por e-mail, pelo WhatsApp e outras variadas formas. Pensando nos roteiros de atividades agora, nas aulas EAD, todas as atividades e todos os materiais didáticos são padronizados, né, como a gente já falou anteriormente. Já na aula remota, o material ele é customizado e elaborado pelo próprio professor da disciplina, pelo próprio professor da turma, né? E aí, para organizar esses roteiros de atividades, a Secretaria da Educação disponibilizou diversos materiais de apoio. Por exemplo, os cadernos de aluno e do professor, as planilhas das habilidades prioritárias, que também estão seguindo agora para o segundo bimestre,
as aulas nos centros de mídias, a apostila Aprender Sempre, livros didáticos, entre outros. E para preparar todas essas atividades, é muito importante que o professor realize a sondagem com as suas turmas para a elaboração dos roteiros. Odi, ainda lembrando sobre os roteiros de atividades, nos ATPCs anteriores que a diretoria de ensino fez, nós conversamos com os professores sobre a elaboração desses roteiros. Então, se vocês têm dificuldade sobre a elaboração, se vocês precisam de algumas ideias, pode mandar e-mail para o núcleo pedagógico que a gente vai deixar no final desse vídeo e também nas inscrições do vídeo. E aí vocês podem conversar, manda o e-mail e a Miriam encaminha para cada um dos seus PCNPs das suas diversas áreas. Legal, sim, que você lembrou que também você fez um vídeo muito interessante que apresenta uma possibilidade para que o professor também prepare essas atividades por meio dos formulários do Google, que também facilita demais o trabalho do professor, e está bem legal. Para quem ainda não acompanhou, dá uma procurada no blog da diretoria de ensino ou converse com o seu professor coordenador. Tem 4 vídeos que a Simone preparou e os vídeos estão feras. Quando pensamos em calendário, então, na aula EAD, existe um cronograma e calendário padronizados e unificados, né? Então, o aluno ele já se inscreve naquele curso, ele já vai saber quais são os dias, o módulo, quando acontece, qual é o período, quando ele tem que enviar as atividades e assim por diante. Já na aula remota, o cronograma e o calendário ele é próprio, né, de acordo com o plano de ensino, mais adaptado para uma situação emergencial. Então, nós vimos que houve toda uma adaptação do calendário escolar, né, uma mexida nesse calendário por conta desse momento de pandemia. Então, o calendário passou por alteração, né? Essa alteração foi guiada por meio da resolução SE 47 de 2020, e a partir dessas alterações no calendário, foi compartilhada uma apresentação com os principais marcos do calendário mês a mês, né? Então, a Secretaria de Educação encaminhou essa apresentação para auxiliar os grupos das escolas, os gestores a organizarem melhor esse calendário. E também foi disponibilizado um documento orientador para a reorganização desse calendário, que explica os motivos das mudanças realizadas, né, por conta das restrições às aulas presenciais, como medida preventiva à transmissão da Covid-19. Então vejam que é bem diferente, né? A gente consegue reorganizar as coisas conforme as nossas necessidades. E lembrando também que o documento orientador também está disponível lá no blog. Até agora nós temos 2 documentos orientadores, um que veio logo no começo dessas aulas remotas e outro que veio ajustando algumas situações que os professores foram colocando para a secretaria. Se você, professor, não teve contato e quiser ter contato com esses documentos, os 2 documentos também estão lá no blog, ou pergunte para o seu coordenador, que ele também já teve acesso a essa documentação. Legal, e também, caso você tenha algum tipo de dificuldade para encontrar no blog, esses documentos orientadores também estão disponibilizados na intranet. E quando falamos em avaliação, que é o grande X da nossa questão de hoje, né, o nosso principal objetivo de estudo, quando olhamos para a aula EAD, as avaliações e testes são padronizados, produzidos e corrigidos em escala. Já na aula remota, é um material mais dinâmico, personalizado, elaborado pelo próprio professor da disciplina, o próprio professor da turma, de acordo com o conteúdo que ele trabalhou com os seus estudantes durante as aulas remotas. Então, é muito importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação, e aqui, né, apesar de a gente pedir para que os professores utilizem diferentes instrumentos, muitos instrumentos, aqui a palavra não é quantidade, mas qualidade, né? Para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos alunos, tais como... Então, a gente vai ver isso bastante mais para frente, tá? Mas aqui vem alguns exemplos. A realização das atividades dos roteiros, né, que vocês prepararam, que os professores prepararam para os estudantes, projetos ou pesquisas, a utilização da própria avaliação em processo, os instrumentos de forma discursiva,
observação da participação, engajamento, interação, os formulários online, que nós também já dissemos anteriormente, a autoavaliação, o feedback, os registros nos cadernos que poderão ser observados no retorno às aulas presenciais e outros meios mais, tá? É importante lembrar, né, agora essa parte aqui é muito importante, nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos. Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, estes deverão realizar as atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço, e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das atividades presenciais. Agora, durante esse momento de conselho de classe série, no final do primeiro bimestre, vocês foram informados, né, que para aqueles alunos que não conseguiram entregar as atividades, que existe a possibilidade de deixar o campo da média, né, da nota final do primeiro bimestre em branco. Então, isso é muito importante para que nenhum deles seja prejudicado. E aí, quando houver o retorno das aulas presenciais, e tomara que isso seja muito em breve, né, aí esses alunos terão a oportunidade de recuperar, de lidar com os aprendizados que não aconteceram durante esse momento, e aí para que possam desenvolver essas habilidades e seguir com os seus estudos. Legal? Sim, minha parceira, você quer falar um pouquinho agora sobre avaliação, então, nas aulas remotas, já que a gente tocou nesse assunto importante? Vamos falar de avaliação, então, né? Porque a gente já viu da importância, que é tudo diferente daquilo que a gente está vivenciando. E aí, afinal, como é que fica a avaliação? Por que eu preciso pensar nesse roteiro a partir de uma avaliação que nós entendemos que vai facilitar o trabalho de vocês nesse momento? Segue aí, Di, por gentileza. Vamos lá. Bom, então, para auxiliar no desenvolvimento das competências dos estudantes no século XXI, a gente tem que lidar com os conhecimentos, as habilidades, as competências, os valores e as questões socioemocionais que está até presente hoje em dia na BNCC. Juntando essas palavras, conhecimento, habilidade, atitude, valor e emoção, nós temos aí a palavra-chave. Então, qual é a chave do século XXI dentro da educação? É auxiliar os nossos alunos a se desenvolver como ser humano pleno, utilizando de todas essas palavras que são tão importantes para nós, por meio do seu componente curricular. E quem faz isso? É o professor cumprindo seu papel na educação integral dos seus estudantes. Então, professor, mesmo à distância, nós precisamos trabalhar com os nossos alunos e auxiliá-los com conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. Imagine as emoções dos alunos em época de pandemia, né? Nós todos estamos com as emoções à flor da pele, professor com dificuldade, professor ansioso, aluno com dificuldade, então todos nós precisamos lidar e trabalhar com as nossas emoções. Segue aí, Di, por gentileza. A avaliação remota, então, ela deve ser encarada como um diagnóstico, não é uma classificação, ela não pode ser classificatória, ela tem que ter uma visão diagnóstica. É mais do que simplesmente somar uma pontuação e calcular notas. Para alcançar toda a potencialidade, o processo avaliativo ele tem que ser contínuo e diversificado, tanto em metodologias, que a gente falou muito já de metodologias ativas, da utilização de jogos, e é possível a gente utilizar jogos com os alunos de forma online, quanto em ferramentas e instrumentos. Para repensar a avaliação durante o período de confinamento, é preciso refletir sobre muitas coisas. Primeiro, o que os estudantes sabem? Quando os meninos saíram da escola e foram para as aulas remotas, nós já sabíamos, nós já tínhamos esse diagnóstico. E agora, será que eles avançaram? O que de fato eles sabem? Como complementar e expandir esse conhecimento? Essas lacunas precisam ser preenchidas? Existem lacunas a ser preenchidas? Nós sabemos que sim, principalmente na área de matemática, são lacunas enormes que as crianças trazem desde os anos iniciais. Então, eu já sei essas lacunas? E como que eu vou poder promover alguma situação, alguma informação que auxiliem eles a preencher essas lacunas? Quais são as formas para o estudante demonstrar o que aprendeu?
além da conversa, além do dia a dia, além do Hangout Meet. E se não tem isso, como que vai ser, né? Realmente ele aprendeu? É claro que quando a gente é interação, a conversa olho no olho, que nem a gente está fazendo, eu e o Diego aqui com vocês, é uma situação, mas e o aluno que talvez não tenha isso, né? Então, a nossa avaliação tem que ser diagnóstica, processual e formativa. Pode seguir, Di. Di, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade a qualquer momento, tá? Beleza. Bom, no ensino remoto, torna-se extremamente importante a escolha do ambiente virtual da aprendizagem. E quanto mais possibilidades de interação a ferramenta tiver, melhor. Pode seguir, Di. Por meio de fóruns de discussão, mensagens diretas e comentários, durante as aulas é possível identificar que o estudante sabe e o que precisa aperfeiçoar. Então, por que é importante falar? Por que a Secretaria tem oferecido várias informações para os professores? Justamente para aumentar essas possibilidades. Então, tem o Padlet, que a Secretaria colocou num dos ATPCs pelo Centro de Mídias. Na matemática, nós temos o Dragon Learn, a Matpic. Então, existem várias situações que é posta. Não é que, de repente, a gente tem que aprender tudo. Não é que o professor precisa aprender tudo. O professor precisa conhecer para ele poder saber o que ele vai oferecer para o seu aluno. Então, é por isso que a Secretaria vem oferecendo várias informações sobre várias plataformas, que é para auxiliar as crianças e também auxiliar você a preparar esses roteiros, professor. Pode seguir, Di. Essas informações são úteis na hora de determinar o nível de interesse e esforço, que é o engajamento que a gente tanto fala do aluno para acompanhar as aulas, e até para perceber quais habilidades e objetos de conhecimentos precisam ser apresentados de uma forma mais atrativa. Então, a gente tem lá, vou usar a matemática, que é a minha referência, talvez depois o Di pode até pensar alguma coisa em educação física. Mas assim, eu de repente coloquei uma plataforma, eu fiz um conteúdo com eles sobre frações, e falei para eles irem na plataforma Dragon Learn e fazer algumas atividades de frações. E aí depois, num outro momento, você pode até colocar, vocês fizeram as atividades da plataforma? O que vocês acharam? Vocês gostaram? E eles só vão saber responder se eles realmente utilizaram a plataforma. É um jeito de você verificar se eles fizeram. E os alunos não têm acesso a nenhuma plataforma, que a grande dificuldade hoje é atender os alunos que não têm acesso à internet. Gente, o muro da escola, quantas vezes eu passo no meu caminho, da minha casa até a D, eu passo em frente de 4 ou 5 escolas. Quantas vezes eu não vejo cartazes de reunião de pais? Por que não, de repente, fazer um cartaz sobre a atividade e pedir para o aluno responder aquele cartaz? Vai dar certo? Não sei, mas a gente tem que tentar as formas também de atender aos alunos que não têm acesso. Então, coloca lá, roteiro de matemática, atenção, atenção, alunos do 6º ano, e coloca, não precisa lotar de coisa. Fala, vamos estudar sobre frações, leiam o livro, eles têm o livro do PNLD, eles têm o material Aprender Sempre, eles têm alguns materiais que foram entregues pela escola. Então, coloca lá, vamos ler sobre frações, veja o que está no livro, tente fazer as atividades. E é uma forma, é o ideal, é o correto? Não sei. Isso vocês tiveram que ter pensado aí na escola de como atingir esses alunos. Verdade, se, por exemplo, você está falando, né, de como medir, talvez, ou como perceber o nível de interesse, de esforço, de engajamento, e como isso a gente só vai conseguir saber quando o aluno for dar esse feedback para nós, né, no momento de a gente conseguir conversar com ele a respeito das atividades que a gente preparou. Em educação física, por exemplo, a gente tem uma parte extremamente importante e pesada, né, que tem peso, que eu quis dizer, que é a parte prática, né? A dimensão procedimental da educação física é muito importante. E aí agora, nesse momento de pandemia, como é que faz, né? Como é que o aluno faz com a parte prática? Então, será que é possível o professor preparar as suas atividades e pensar em atividades para que os alunos também não deixem de lado essa parte prática? Será que ele consegue fazer algumas atividades práticas sozinho, ou com os irmãos, com as irmãs, com a família, dentro de casa mesmo, sem precisar ir para a rua, né? Então é importante que o professor pense, né, reflita sobre essas possibilidades. Pode seguir, Di. A estruturação das aulas em tópicos facilita uma avaliação constante, processual e formativa. Então, eu vou estruturar a minha aula pensando em tópicos, como eu acabei de falar.
estude sobre frações equivalentes. E aí já é um tópico e eu faço uma atividade só baseada em frações equivalentes. Pode seguir, Di, por favor. Junto a cada conteúdo, o professor pode propor uma atividade avaliativa, não necessariamente objetiva. Pode ser também uma conversa, que nem, vocês acessaram, vocês conseguiram fazer? Se o aluno dá um feedback para você, sim, eu consegui, poxa, é sinal que ele tentou. Professor, estou com dificuldade, não consegui. Ele tentou, mas não conseguiu. Então, você consegue já saber o aluno que está fazendo ou não. Tem muitas escolas que eu conversei com alguns coordenadores, inclusive com alguns professores de matemática, que eles estão usando o recurso do WhatsApp. E tem sido bem legal, porque no WhatsApp os alunos se comunicam. Pelo menos esse tipo de feedback, se eles estão conseguindo fazer ou não, isso o professor consegue ter. E aí, de uma forma objetiva, é por meio do formulário Google, que a gente já falou bastante. E de uma forma subjetiva, é a conversa com o aluno. Gente, não tem como a gente saber se não conversar com ele. Nós, durante muito tempo, tentamos fazer essa transposição do professor tradicional, que só ele fala, só ele sabe, para ouvir os alunos. Então, é fundamental ouvi-los. E como que a gente vai ouvir? A gente vai ter o WhatsApp, que eu acho que é uma das plataformas que tem funcionado bastante, e tem um grande número de escola que está utilizando o Facebook. Também os alunos estão fazendo respostas por meio do Facebook, e algumas escolas usando o... Blog. O blog, que é uma conversa que não é direta, olho no olho, mas o aluno ainda vem dando uma resposta por meio de chat ou por meio do fórum, né? Passando essas informações para os professores. Também com o WhatsApp, existe a possibilidade de a gente fazer uma chamada, né, de vídeo com mais pessoas, uma chamada em grupo, e aí também é possível fazer a interação por meio do vídeo, a gente não fica preso simplesmente ao papel, uma resposta, a digitar, a escrever. Também é possível que o aluno ali converse com o professor, com seus colegas por meio do vídeo, também é uma possibilidade bem legal. O legal do WhatsApp também é que o professor não precisa receber todo o material de uma vez de todos os alunos, ele pode ir fragmentando isso. Então, num dia ele recebe de 4 alunos, no outro dia outros 4 alunos vão mandando, e aí ele pode fazer o conceito em cima daquilo. E o volume também não precisa ser tão grande, é o que a gente fala, é a qualidade que é importante agora. Então, nós precisamos olhar para essa qualidade. Pode seguir, Di. Conforme o tema, as turmas podem desenvolver projetos nas redes sociais, demonstrar seu conhecimento por meio de áudios e vídeos, que foi o que o Diego acabou de falar, criar storyboards ou portfólios, elaborar textos criativos, entre outros. E aí, tudo que o aluno também faz em casa, de análise, de escrita, quando ele voltar, ele apresenta para você o portfólio dele, né? Pode seguir, Di, por favor. E aí, requisitos para exercer uma docência com sabedoria. Será que nós somos professores sábios? Para a gente fazer uma docência com sabedoria, precisa de muita reflexão. Gente, o trabalho do professor é um trabalho reflexivo. Primeiro, a gente tem que pensar, a proposta de aprendizagem, qual que eu vou privilegiar? Entender o processo de inovação metodológica, qual metodologia eu vou utilizar? A avaliação, o que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar? Então, nós já trouxemos aqui algumas ideias. O aluno pode gravar um vídeo, é uma outra forma de você avaliar. Ele pode tirar foto de um exercício, é uma forma de você avaliar. Como integrar a avaliação e o currículo no percurso formativo? Lembra que eu falei lá no começo? Eu preciso saber a avaliação que eu vou usar para eu poder saber qual é o currículo, como que eu vou colocar esse currículo na avaliação. E a interdisciplinaridade, é possível a gente fazer isso? Eu, de matemática, posso pensar em alguma aula junto com o Diego de educação física e nós dois avaliarmos esses alunos? É possível, Di? É possível. Para tudo existe uma possibilidade. E é legal que a gente, conversando no núcleo algumas vezes, a gente viu que educação física e matemática tem tudo a ver. Desde os anos iniciais, com a questão da lateralidade, que isso a educação física trabalha e a matemática também trabalha, até como as dimensões, a geometria, a dimensão da quadra, bola, esfera, um monte de coisa a gente pode trabalhar junto com a educação física. Ângulos na movimentação do corpo e assim por diante. Pode seguir, Di. Bom, pressupostos para a avaliação processual da aprendizagem. Então, primeiro, a qualidade da aprendizagem do estudante está diretamente, embora não exclusivamente, relacionada à qualidade do ensino.
Então, é claro que a aprendizagem do estudante, ela está ligada com aquilo que eu, enquanto professor, ofereço, né? Pode seguir, Di, por favor. Tornar explícitas as metas e objetivos dos docentes e então obter feedback específico e compreensível sobre a medida em que estão alcançando os resultados. Eu preciso deixar bem claro para o meu aluno o que eu quero que ele aprenda. Eu quero que vocês aprendam frações equivalentes. Então, se isso ficou bem claro, e vocês podem ver que a gente não é mais um conteúdo tão extenso, é um tópico, é uma coisa pequena, que eu sei que eu vou conseguir ter o feedback deles. Então, eu quero que vocês vamos aprender frações. Eu estou com frações equivalentes na cabeça, porque eu estava discutindo isso. Por isso que eu estou trazendo esse assunto. Mas, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, vamos pensar no ensino médio. Eu preciso que vocês entendam o que é uma PA. Então, a gente vai trabalhar com a PA. Mas que ponto da PA primeiro? A gente vai entender somente qual é a razão ali da PA? Vamos pensar pequeno para que eles consigam desenvolver uma coisa de cada vez, pensando que nesse momento remoto, o tempo deles também é diferente, né? Segue, Di, por favor. E legal aqui também, Si, é que os próprios professores podem trocar figurinhas, né, entre eles, né? Então, por exemplo, eu sou o professor do sexto ano A e o meu parceiro do sexto ano B, a gente pode ali trocar figurinhas sobre como é que eu estou organizando minhas aulas, quais foram os objetivos que eu pensei, como que eu organizei minhas atividades, e aí a gente trocando figurinhas conforme os resultados forem aparecendo, né, com as minhas turmas. Isso também é bem legal. Sim. Conceder feedback apropriado e focalizado aos estudantes frequentemente. Aprender a avaliar sua própria aprendizagem. Então, quando a gente estamos, por exemplo, no WhatsApp, e eu peço para o aluno, manda uma foto do seu exercício corrigido, isso independente da disciplina, tá? Matemática, história, geografia, você pede para ele responder uma questão e pede para ele mandar uma foto para você. A gente precisa explicar para os outros alunos que ele pode olhar na resposta do amigo que mandou a foto e ele mesmo fazer a sua correção. E o professor pode perguntar, e aí, alguém fez diferente? Alguém quer falar? Aí o aluno pode gravar um áudio, olha, professor, eu fiz diferente, a minha resposta foi assim. E depois o professor, ao final, ele fala, olha, a resposta mais adequada para essa questão é essa, e aí ele faz a explanação dele. Ele pode até gravar um áudio no WhatsApp para dar a resposta para os alunos, mas ele precisa marcar um horário com os alunos para que eles saibam que vai ter a feedback naquele momento. Então, vamos supor, na segunda-feira, eu vou fazer um feedback, eu tenho meu grupo de WhatsApp, estou usando o WhatsApp agora, nesse momento, eu estou usando o WhatsApp como modelo, tá? Então, na segunda-feira, das 11 horas até o meio-dia, eu vou estar com os meus alunos do primeira série do ensino médio A, para a gente corrigir as questões de PA. E aí eu deixei marcado, estipulei um horário com eles. E isso deve ser uma organização meio que frequente, uma rotina para os alunos. Então, toda segunda-feira, o meu professor de matemática vai fazer a correção dos exercícios da semana. E a gente vai conversar sobre isso. Então, essa que eu trouxe agora foi usando o WhatsApp. Calma que tem mais ideias aí pelo caminho. E é legal, né, que o feedback ele é muito importante, né, porque o aluno ele vê valorizado o seu trabalho, né, o seu engajamento na resolução daquela atividade que o professor propôs, né. Então, quando o professor conversa com ele ali focalizado, né, como está escrito, né, no quadro, é importante que o estudante consegue ver, olha, não, o professor realmente leu, ou ele viu aquilo que eu mandei, ele viu a foto, como você deu o exemplo, né, ou ele viu o vídeo, ou ele escutou, né, ouviu o áudio que eu mandei para ele, pode ser um áudio também, por exemplo, né? Então, e aí o estudante recebe a devolutiva do professor, ele percebe que de fato o professor olhou para aquilo com carinho, né? Ele realmente viu e valorizou o trabalho que o estudante teve na resolução, bem legal. Vamos lá, mais um. 4. A avaliação com maior probabilidade de aprimorar a aprendizagem é aquela conduzida pelo docente e responde questões alinhadas com os problemas propostos. Então, e acaba sendo aquilo que a gente falou. A maior probabilidade de aprimorar a aprendizagem é aquela que o docente conduz. Então, o docente, um dos exemplos, ele pede a imagem, pergunta para os outros se ele fez diferente. Os meninos podem responder ou escrevendo no WhatsApp, ou pode escrever mandando áudio.
escrever mandando áudio, não, ele pode responder mandando áudio, né? E aí o professor alinha, olha, gente, de tudo que vocês falaram. A grande dificuldade ainda é que numa sala de 40 alunos, de repente eu vou ter 4 participando. Por isso que a escola tem que fazer a propaganda. Não tem jeito. Como fazer essa propaganda para chamar esses alunos? É por meio de cartaz no muro da escola? A escola vai usar dinheiro da PM pagar um carro de som para passar pelo bairro falando que vai ter? Vai ser por meio do WhatsApp, do Facebook? O chamamento desses alunos, que é essa busca ativa, ela é fundamental para a gente ter o maior número de alunos engajados e trabalhando aí com a gente. Pode... Desculpa, Ci, e é legal que o professor ele também tem que tomar bastante cuidado, né, na hora de preparar suas atividades, que ele não pode estar falando de X e querer depois que o aluno fale sobre Y, né? As coisas têm que estar alinhadas, né? Isso é bem importante, né? Então o professor precisa tomar bastante cuidado, porque senão os estudantes vão ter dificuldade na hora de responder. E aí, como é que esse processo de avaliação vai se dar, né? As coisas vão ficar perdidas, tá? Então é importante que o professor esteja alinhado, né? Nas suas atividades e em como ele está fazendo a avaliação dessas atividades. A pesquisa sistemática e o desafio intelectual são fontes poderosas de motivação, crescimento e renovação do estudante e professor. Então, a gente tem que colocar os meninos em constante desafio, até para ele se sentir motivado a continuar estudando. Porque nesse momento, o mais importante, gente, é a motivação. E a motivação, não tem como a gente estar na frente da sala de aula e chamando a atenção dele. Olha, vamos lá, vamos estudar. A nossa motivação é outra. Nesse momento, agora online, a nossa motivação deve ser: gente, vamos lá, vocês estudaram, vocês conseguiram fazer as atividades do Dragon Learn, e aí, como é que foi o jogo? É muito legal essa plataforma. E a nossa motivação é por meio de criar a curiosidade no aluno, ele querer estudar. E aí a gente tem que começar a buscar também situações que mexam com o interesse deles. De repente, eles gravarem um vídeo, isso vai mexer com o interesse deles, porque todo mundo quer ser youtuber. Eu não queria, mas todos os alunos querem ser youtubers, né? Então, de repente, esse tipo de atividade proposta pode mexer com o interesse deles para eles fazerem, e aí eles vão ter que estudar para poder fazer direito. Quer falar alguma coisa aqui? Eu quero. E em relação aos desafios, né? A gente hoje tem aí uma questão que todo mundo pensa a todo momento, que é relacionada aos alunos do ensino médio, né? A gente vê aí uma grande dificuldade, até quando a gente pensa nos níveis de proficiência, pensa nos resultados, né? E com a preocupação desses alunos que depois vão sair da escola e vão ingressar nas universidades e tudo mais, e que talvez eles possam encontrar dificuldades, né? Talvez uma das grandes possibilidades de conseguir trazer de volta esses meninos, né? É por meio do desafio. Né? Então, os estudantes do ensino médio, eles adoram ser desafiados, né? Assim, lembra você aí quando você era adolescente, né? Quando você se sentia desafiado, como era para você, né? Então, se o professor propor desafios de verdade, desafios intelectuais, como está escrito ali no quadro, né? Então, como é que esses alunos vão responder? Pode ter certeza que isso é uma dica bem legal aí para vocês. Bom, vamos lá. A avaliação da sala de aula pode ser feita por docentes dedicados de qualquer disciplina. Ou seja, gente, dá um trabalhão, dá muito trabalho. Ninguém está falando que é fácil. A gente tem que pensar, lembra que eu falei no começo? Para a gente ser um bom professor, a gente tem que refletir sobre um monte de coisa. E eu tenho certeza que vocês são extremamente dedicados, porque se não fossem, não estavam nem escutando eu e o Diego. Então, obrigada primeiro pela paciência. Nós não temos muita pressa de terminar esse vídeo, porque nós temos que cumprir, segundo a Secretaria da Educação, essa semana são 3 ATPCs, então a gente está falando com calma, com tranquilidade, para tentar auxiliar vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela dedicação de vocês e pela disciplina de vocês. Então, nesse momento, é importante que o grupo docente todo, né, trabalhe em equipe, né, com um único objetivo, né? Que todo mundo se coloque junto ali, trabalhando junto, em prol da avaliação, em prol de olhar para os estudantes nesse momento diferente, tão difícil, né? Com tanta novidade de
de possibilidades diferentes para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é auxiliar o nosso estudante a prosseguir no seu aprendizado. Então, uma coisa que é muito legal, que eu sempre costumava falar para os alunos, é que nós somos um time. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Não é porque o Neymar fez gol que só ele ganhou, todos os jogadores ganharam. E não é porque o goleiro acabou levando o gol, ele perdeu sozinho. Todo mundo perdeu sozinho. E nesse momento, a escola tem que agir como um time. Todo mundo ganha. Se eu conseguir trazer um aluno desses que estão aí desaparecidos por conta, enfim, vários motivos, não tem acesso ou não quis acessar, mas um aluno que a gente consiga trazer é uma vitória para todos os alunos. Porque já imaginou a recuperação depois? Vamos lá, Gi. E colaborando com os colegas, que é o que a gente está falando, né? E envolvendo ativamente os estudantes nos esforços de avaliação de sala de aula docente, e os estudantes aumentarão a aprendizagem e a sua satisfação. Bom, vamos lá. Trabalho em equipe é o X da questão aí, né? Se todo mundo trabalhando junto. Mais do que nunca. Pode ir para o próximo. Aqui a gente trouxe alguns verbos da taxonomia de Bloom. Não sei se vocês sabem, a taxonomia ela serve para classificar. E esse cara, o Bloom, ele fez uma classificação. Isso aqui já está modernizado, que no passado ele não era bem assim, mas isso já passou por algumas revisões, algumas pesquisas. E hoje, na verdade, a taxonomia ela auxilia a gente com alguns verbos para definir algumas atividades, para contribuir para estabelecer uma medida adequada do processo de avaliação, tá? Então, eu posso pensar em avaliação com situações de recordar. Então, eu preciso que o aluno defina, que ele faça uma listagem, nomear, reconhecer, rotular. Entendimento, então vem o verbo entender. Quando ele entende, ele vai conseguir fazer classificações, comparações, exposições, interpretações, inferências, sumarizar. E aí depois, então, vocês entenderam o processo, né? O verbo do Bloom, ele vai ajudar a gente a quê? O que eu quero com essa avaliação? Eu vou fazer uma avaliação para um aluno entender, então eu posso pensar em questões que envolvam classificações. É para aplicação, então, se é aplicar, ele vai construir, executar, implementar, utilizar. Se é analisar, eu vou pensar em questões ou eu vou pensar em oportunidades dos meus alunos para ele fazer comparar, diferenciar, organizar, separar, avaliar. Então, o meu aluno, ele pode, de repente, num texto, vamos pensar na nossa leitura colaborativa, que eu tenho certeza que todos os professores da Guarulhos Norte já ouviram. Eu posso, de repente, eu vou usar uma leitura e eu quero que o aluno faça a checagem da hipótese dele. Então, ele levantou uma hipótese e ele pode checar essa hipótese, se está certa ou não, a partir da leitura do texto. Ele pode fazer um julgamento. Será que vai terminar como esse texto, né? Então, ele vai fazendo isso. Ele pode justificar. Olha, eu acho que o que nós estamos fazendo é correto porque o texto fala que era assim, assim, assado, a partir de uma notícia de jornal. E criar. Se eu quero que ele crie alguma coisa, eu tenho que pensar em situações que vão auxiliar ele a desenvolver, a gerar, a inventar, planejar e produzir. Então, esses verbos, na verdade, eles vêm para auxiliar em que tipo de atividade, que pode ser escrita, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, podcast. Então, eu posso utilizar esses verbos para auxiliar no tipo de avaliação que eu vou utilizar. É legal, né, Si, que aqui o Bloom, ele traz para a gente aí, por meio desses verbos, né, diversas possibilidades, como você bem disse. E é legal a gente perceber que, vamos dizer assim, que a dificuldade, né, em relação à realização por meio dos estudantes, ela caminha da esquerda para a direita, né? Onde a primeira coluna ali do recordar seriam atividades onde o aluno vai conseguir demonstrar com maior facilidade, né? Já no criar, que seria a última coluna, é o momento ali, o ápice, né? Onde o aluno consegue demonstrar ali, por meio da resolução ou da realização dessas atividades, o seu conhecimento de forma máxima. Ali seria o ápice. Se a gente fosse pensar numa pirâmide, o recordar seria a base e o criar seria o ápice, tá? Eles caminham da esquerda para a direita. Isso mesmo. Vamos seguindo, então. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos de atividades e avaliações remotas.
Queridos, são exemplos, vocês não precisam fazer todas. Como eu disse lá no começo, é para auxiliar vocês a organizar esse roteiro, auxiliar depois no fechamento desse segundo bimestre, tendo a avaliação como foco. Então, assim, se eu quero que se a avaliação deles vai ser um projeto, como que eu vou pensar nesse projeto? Eu penso lá naquela avaliação, então são ideias, somente ideias para auxiliar vocês, tá? Sugestões, como sempre. Usem aquilo que vocês acharem importante. E aquilo que a gente também falou no início, né? A ideia aqui é trazer muitas possibilidades para que a gente consiga encontrar as que mais se adequam à minha necessidade e pensando em qualidade e não em quantidade, como você bem disse, parceiro, é isso mesmo. Bom, algumas atividades, então, que nós falamos, que pode auxiliar vocês, tá? Tem aí a atividade que pode ser proposta e a possibilidade de avaliação. Então, nós temos a opção do estudo de caso. Identificar a causa raiz de um problema. Como que eu posso avaliar isso? Entregar um relatório identificando a causa raiz proposta pelo professor, individual ou em partes. Então, você pode colocar um estudo de caso para os alunos, eles podem até em grupo mesmo tentarem conversar, que eles podem conversar em grupos de WhatsApp pequeno, que a gente sabe que eles têm, aqueles que têm acesso, é lógico, né? E aí eles podem fazer um relatório pequeno e entregar para você por meio de um estudo de caso. No nosso bairro tem um problema sério de lixo, como que vocês poderiam propor para melhorar isso? E aí, esse é o problema, eles vão encontrar a causa raiz. De repente, a causa raiz, o lixo é uma causa geral. A causa raiz pode ser porque os moradores não estão tendo coleta seletiva. E aí eles vão discutindo isso, tá? Mas eles vão chegar só nisso. Olha, o problema do lixo é porque o bairro não tem coleta seletiva de lixo. O estudo de caso não necessariamente propõe a resolução do problema. É só a identificação desse problema, tá vendo? Tá bem escrito aqui, ó. Identificando o problema. Exames de múltipla escolha é uma outra possibilidade. Então, responder a um questionário sobre um tema desenvolvido pelo professor. E aí, nós temos como exame de múltipla escolha os formulários Google, que já foi bem conversado e disseminado, e os vídeos estão lá no blog, e também o seu professor coordenador vai ter acesso a isso, tá? Pesquisa, eu posso pedir para os meus alunos fazerem uma pesquisa sobre um determinado tema, isso pode ser individual ou em grupo, e isso a gente já faz em sala de aula. A questão é como é que vai ser a devolutiva dessa pesquisa. E aí essa devolutiva pode ser um vídeo deles gravando, pode ser um áudio, cada aluno pode fazer um pedaço da pesquisa, como a gente sabe que eles fazem na sala de aula, cada um grava a sua parte e junta tudo para você, né? Então nós temos aí as apresentações. É possível fazer seminários sobre pesquisa, é possível fazer, você pode de repente abrir, agora eu vou utilizar o Facebook, você pode fazer uma live no Facebook, marcando, é lógico, né, gente? Tudo que eu falo que você pode fazer tem que ser agendado, marcado, avisado, não dá para fazer sem eles saberem, sem uma organização, tá? Mas você pode fazer, de repente, uma live no Facebook, ou o próprio aluno pode fazer uma live no Facebook com a participação do professor, e aí ele vai conversando com você aquilo que ele estudou, e com um chat aberto para os outros colegas irem conversando junto. Isso é possível fazer, tá? E olha que eu já fui no auge, hein? Eu ainda não fiz live, já estou falando para vocês fazerem. Sejam arrojados e façam as suas lives. Uma outra possibilidade que até uma escola está fazendo, que eles estão fazendo assim, live dos professores. Eles juntam 4 professores num hangout e os alunos entram, né? Como as turmas não são tão grandes, os alunos entram, o limite do hangout é 250, e aí 4 professores conversam com uma turma de aluno. Eu participei, fui convidada uma vez a participar e eu achei muito legal, foi bem bacana, e é uma escola da nossa diretoria. Não vou falar quem é porque não pedi autorização, né? Críticas e designs. O professor pode propor um design, mostrar um produto, um projeto, até alguma notícia, e o aluno vai fazer uma análise sobre aquilo. Então, de repente, vamos falar do celular, o que vocês acham? Será que na língua portuguesa eles conseguem fazer uma crítica construtiva? Ou essa crítica ela está muito sem nenhum embasamento? Onde é que chega o artigo de opinião? Na verdade, vai chegar nisso. Pode seguir, Di, se você quiser complementar, fique à vontade.
Outras atividades: produção e criação de vídeo, podcast, aplicativo, website. Tudo isso a gente acabou falando durante o período aqui. Então, avaliar a estratégia, o design, o conteúdo e o resultado final. Aí você propõe para o aluno um estudo de caso, como foi falado antes, e eles vão ter que explicar isso para a gente, essa ideia, por meio de um vídeo. Aí você vai avaliar esse vídeo, como é que foi o design, se o conteúdo estava de acordo com aquilo que foi proposto, né? O que realmente eles estão produzindo. Autoavaliação. É muito importante que os meninos façam uma autoavaliação. Eles vão realizar essa autoavaliação sobre aquilo que ele fez. Será que eu fiz? Eu me dediquei? E aí vamos pensar naquelas atividades de engajamento que a gente discutiu lá no Inova. Será que eu me engajei suficiente para fazer? Eu poderia ter feito melhor? Aonde que eu poderia ter feito melhor, né? Produção de história escrita ou narrada. E aí tem um exemplo dessa plataforma, o uso da storytelling. Que chique, não sei se meu inglês está certo, desculpem, professores de inglês. Para desenvolver a criatividade e apresentar a forma de texto escrito ou áudio produzido. Por áudio, tem muito professor que usa o podcast, que é uma plataforma que ajuda a gravar áudios. Produção de resenha, que é uma análise crítica individual sobre um tema. E aí, como é que o menino pode fazer isso? Você pode ter mandado um fichamento de um livro e ele pode te responder por e-mail. O e-mail é uma forma de comunicação e ela até pode ser utilizado, o e-mail agora, nos tribunais de justiça. Então, usem o e-mail, explorem. Simone, os meninos não sabem mandar e-mail. Então, vamos fazer um tutorial para ele, ensinando como que ele faz um e-mail, como que ele pode enviar um e-mail. Eles precisam aprender. Hoje a gente está aprendendo tudo com tutorial, gente. Tudo. Eu, pelo menos, aprendi um monte de coisa usando tutorial. Vamos fazer para eles? Qual é a diferença? Vou fazer um parênteses aqui. Do aluno ver um tutorial no YouTube e o aluno ver um tutorial que o professor fez. Com certeza ele vai dar muito mais valor ao tutorial que o professor fez, porque é a fala do professor, é a cara que o professor, ele já conhece o seu jeitinho de falar, então ele vai valorizar muito mais aquilo que você fez. Então, se você estiver... Não precisa ser todos os professores da escola. De repente, o coordenador, os alunos têm muito acesso ao coordenador, eles conhecem, o coordenador faz um tutorial. Eu vi escolas fazendo tutoriais para auxiliar os alunos a acessar o centro de mídias. Tem lá, o Marcão está fazendo no centro de mídias. Quem acompanhou o planejamento já ouviu falar dele. Mas quem que os alunos estão acessando? O da escola. Porque é a cara da escola, é a identidade da escola. Isso não pode ser perdido, tá, gente? E edição na Wikipedia. A Wikipedia, não sei se vocês sabem, ela é uma plataforma onde todo mundo pode editar nela. Então, vocês podem até falar, olha, a gente viu isso na Wikipedia, vamos consertar, ver se isso está certo, se isso está errado, confirmar as informações que estão lá. De passa ou fala ou faz as duas coisas. Em relação à Wikipedia, é bem legal, né? Porque como ela é uma plataforma aberta, né? Como você bem disse, nem sempre as informações que constam lá são as verdadeiras, por exemplo, né? Nós tivemos casos aí bem recentemente de que uma das páginas dentro da Wikipedia foi totalmente alterada com informações que não eram verdades, né? E aí quando se descobriu, aí foi preciso que as pessoas tomassem conta disso e reorganizassem essas informações. Então, se a gente lá conseguiu estudar com a nossa turma sobre algum assunto importante e aí verificamos que na Wikipedia, por exemplo, isso está errado, a gente pode contribuir com a população do mundo, né? Porque a Wikipedia ela é mundial, com a alteração dessas informações e tornando aquilo correto, né? Isso é bem legal, uma possibilidade bem legal nos dias de hoje, nesse momento em que a gente está aí lutando contra as fake news, por exemplo. Perfeito, Di. E aí outras atividades, material de ensino, aí vai mais para o lado do professor mesmo, né? O material, criar cartilhas, isso, gente, vocês não precisam fazer, porque a Secretaria da Educação já está oferecendo esse material. A gente tem os livros do PNLD, tem o material Aprender Sempre, tem o caderno do aluno, que eles retiraram na escola. O que fica muito por conta de vocês são os roteiros escritos, né? Para preparar um roteiro para o aluno poder seguir ele no estudo. Videoaula, história em quadrinhos, é muito legal trabalhar com história em quadrinhos, com charge, o pessoal de língua portuguesa, o pessoal da sala de leitura, eles têm um acesso a isso, então conversa com essa galera aí na sua escola, lembra? Time, união,
Então vamos buscar os parceiros aí na escola, se você quiser trabalhar com história em quadrinhos, material ilustrado sobre o tema proposto. Exame oral online. Eu posso fazer uma prova online individual. Eu marco com o Diego e vou fazer, Diego, prova de matemática. Se ele mandar eu fazer exercício, não vai dar certo, eu vou perder. Existe essa possibilidade, gente. Não estou falando para vocês fazerem. Tudo que a gente está falando aqui são possibilidades, tá? Competições patrocinadas, e aí é onde vão entrar as plataformas, o Kahoot, eu não sei falar, Socrative. Muito obrigada, companheiro. Plickers, games, aí tem o Matific, Dragon Learn e um monte aí que a secretaria colocou. Se você quiser usar, tá? Se você acha importante e quiser usar. Análise de banco de dados. Então, disponibilizar um banco de dados ao aluno e estabelecer metas a serem alcançadas pela análise dos dados e produção de material com resultados. Então, eles podem montar um gráfico, de repente pode fazer uma estatística, montar uma planilha, um relatório. Isso tudo são possibilidades. E a entrega pode ser via e-mail, pode ser via WhatsApp, pode ser via Facebook. E eu nem estou falando do Google Meet, do Hangout. Lá, se você está usando o Classroom, lá também tem a possibilidade do aluno responder com data, com tudo organizadinho. Então, escolha a plataforma que você melhor se encaixa e vai. Simone, eu já estou usando o Facebook, está dando certo. Mantém. Time que está ganhando, não se mexe, pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato. Segue aí, Di, por favor. E aí vem, né? O que eu vou avaliar e quais são as competências que eu posso abordar nessas avaliações. Então, participação em sala de aula e fóruns. Gente, participação em sala de aula a gente avalia o tempo todo, desde a aula presencial até agora a aula online. E o que eu vou olhar? Eu vou olhar o comportamento. Será que eles estão fazendo cyberbullying? Será que eles estão no WhatsApp, grupo de WhatsApp? Será que eles estão se xingando? Como é que está acontecendo isso? Qual é o comportamento dessas crianças, né? Desses alunos? Interação com os colegas, eles estão escrevendo? Olha, eu participei, sim, estou fazendo. Não, eles apresentaram as suas dúvidas. Então, essa participação a gente vai olhar agora, remotamente, olhando o comportamento e as interações, tá? Interação para resolução das atividades. Eles fazem colaboração com os colegas? Lembra que eu falei um pouquinho antes no vídeo? Um colega colocou a imagem da sua resolução. Quando o professor pergunta, alguém fez diferente? O professor não está falando que está certo ou que está errado. E como que é depois? Será que eles falam, olha, colega, você que pôs a foto, isso aqui eu fiz diferente, será que você fez certo? Né? Como é que é essa interação? Leitura prévia. E aí, como é que eu vou ver se eles leram previamente? Eu posso fazer desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Quando eu peço uma leitura prévia, eu vou perguntar sobre essa leitura, senão que graça teve ler, né? E legal aqui, né, Si, quando a gente fala de leitura prévia, por exemplo, a gente falou mais cedo das metodologias, né? E aí você também citou em relação às metodologias ativas, por exemplo, né? Então a gente aqui tem aí a sala de aula invertida, né? Então, por exemplo, o professor fala, na reunião anterior, ele fala, na próxima reunião nós vamos falar sobre tal assunto. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa aí, entrem nesse site, leiam esse texto, que a gente vai conversar sobre esse texto na nossa próxima aula. Né? Então, o aluno faz essa leitura prévia, estuda sobre, para que na próxima reunião com o professor, com seus colegas, eles discutam a respeito daquilo. É, né? Uma possibilidade que pode acontecer nesse momento. E o aluno que não tem acesso a nenhuma atividade, o professor ele pode colocar a leitura, como eu falei, gente, o muro da escola eu acho que é uma ótima opção. Já cansei de ver cartazes no muro da escola. E coloca lá, língua portuguesa, faça uma leitura desse texto, põe o texto, ou então põe o livro. Gente, acessar o aluno é muito difícil, ainda mais nesse momento de pandemia. E eu nem estou falando de entrega. Mas, se a gente olhar aquele documento orientador, é previsto que os alunos retirem essas atividades na escola e também entreguem essas atividades na escola. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o documento e a secretaria prevê esse fato. Mas a gente também tem que atender esse aluno. Uma forma eu sempre acho que o muro da escola, as faixas dão certo. Cartazes, sempre tem gente na escola, a gente sabe que tem a direção que está indo fazendo plantão, de repente eles podem estar fazendo essa escrita no cartaz e colocando no muro da escola. Mas isso é a ideia que a escola tem que resolver e conversar no grupo, tá?
por favor, não vai falar a diretoria mandou. Eu não mandei nada, não falei nada. Tudo isso são ideias, desde o começo eu estou dizendo. São ideias que vocês podem ter. Entrega das atividades solicitadas, então a entrega pode ser por e-mail, entrega online. Conhecimento, você pode fazer o teste por meio do formulário. Apresentação em grupo, eu vou articular o pensamento e o trabalho em grupo, como que essas crianças interagem. Conceitualização, desenvolvimento do... Que competência eu estou usando, né? É o raciocínio lógico. Gente, o raciocínio lógico não é só matemática que usa, hein? Está escrito raciocínio lógico, mas eu vou usar raciocínio lógico para tudo, até para pensar qual é a direita e qual é a esquerda, quando eu tenho que dar meia volta, volver lá na ordem de comando da educação física. Então, o raciocínio lógico, é lógico, a matemática ela é o foco maior para isso, mas todas as disciplinas usam o raciocínio lógico. Até para o aluno poder fazer uma resenha, ou para ele poder colocar aquilo que ele pensa, né, na sua... como é que chama em língua portuguesa? Agora, artigo de opinião, lembrei. Até para ele colocar a sua opinião no artigo de opinião, ele usa o raciocínio lógico, porque ele não pode fazer o texto vai falar sobre batatas e ele vai colocar a opinião dele sobre amoras e morangos. Não dá certo. Então, isso também é raciocínio lógico. Todo mundo desenvolve raciocínio lógico nos alunos. Análise do estudo de caso e a autoavaliação. E aí, a autoavaliação está desenvolvendo a autocrítica do aluno. Será que ele tem crítica com relação a si mesmo? Porque a gente sabe reclamar de tudo, mas a gente consegue reclamar da gente, verificar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, aquilo que nós estamos fazendo, o que está adequado, o que não está, qual é o meu engajamento enquanto PCNP, qual é o seu engajamento enquanto professor, né? E aí, eu tenho que pensar nesses conceitos de 0 a 10, não tem jeito, a secretaria hoje, a nota é número, e como é que eu vou pensar nisso? Isso também a escola vai ter que conversar como um grupo, mas se você já sabe que você quer trabalhar por meio de fóruns, você já sabe que você tem que pensar nos seus roteiros de atividade, privilegiando o fórum para você poder fazer o seu conceito. Entendeu por que é importante falar de avaliação agora? Se você quer avaliar o menino por meio de uma resenha, então qual é o roteiro de atividade que você vai dar para ele para que ele chegue no final e consiga fazer uma resenha, né? Aí os pesos são distintos e também tem as rubricas, a Dani vai me corrigir, também tem avaliação por meio de rubricas, que lá quem fez o curso do Inova já deve ter visto isso, e também na sua escola também já deve ter discutido isso, mas a gente vai passar rapidinho aqui, né, Di? Isso. Nesse momento, também é muito importante que a escola não deixe de lado o seu plano de avaliação, né? A gente já vinha conversando sobre isso há bastante tempo, desde antes aí desse momento de pandemia, desse distanciamento, e é importante que a escola não deixe de lado o seu plano de avaliação, né? Todos os professores da escola, eles precisam ter esse plano de avaliação na sua cabeça no momento de organizar suas atividades, né? Todos precisam utilizar os mesmos instrumentos de avaliação para que o aluno consiga ver algo que vai ser trabalhado em conjunto pela escola, tá? Então, é muito importante que a gente dê atenção a esse plano de avaliação da escola. Perfeito. A escola, ela trabalha de uma forma unida, né? Então, não dá para cada um fazer uma coisa se aquilo está lá no plano de avaliação, né? Perfeito. Exemplos de avaliação, aí a gente vai falar um pouco dessa rubrica, mas é bem pouco mesmo, tá? Que a gente vai falar, porque já foi falado lá na Inova. Mas o que é essa rubrica? É um instrumento de avaliação para comunicar expectativas de qualidade desenvolvida por meio de uma tabela composta por linhas e colunas. O que eu gosto disso é porque é tabela, né? E aí facilita a nossa vida. Segue aí, Di. As linhas são usadas para definir os diversos critérios que serão utilizados para avaliar uma tarefa. As colunas são usadas para definir os níveis desse desempenho para cada critério. E é legal que todo componente do Inova, eles sugerem a rubrica para fazer a avaliação, porque os conceitos são diferentes. Bom, pontos de destaque. Estabelece uma gradação para o desenvolvimento do estudante, provê parâmetros para o diálogo entre professor e estudante, feedback, ligado ao objetivo de desenvolvimento que se quer alcançar, é transparente em relação às expectativas de desenvolvimento, objetivo, gradação, critérios claros e combinados. Quem usa a rubrica, é legal mostrar para o aluno, primeiro, qual é a rubrica que vai ser avaliada.
antes de fazer a atividade. Bom, então aqui, gente, tem um exemplo de uma rubrica, tá? Então, se o professor for avaliar a linguagem, vale 8 pontos. E esses 8 pontos vão ser como, né? De 0 a 1, se os alunos cometem erros gramaticais, inviabilizam a compreensão de todas as ideias apresentadas. Ele vai tirar 2 ou 3 se os erros gramaticais inviabilizam a compreensão da maioria das ideias apresentadas. 4 ou 5 se os erros gramaticais interferem muitas vezes na compreensão das ideias apresentadas. E aí vai aumentando a nota. Ele tira 6 se os erros gramaticais interferem às vezes, então não é tanto erro assim. Aí ele tira 7 ou 8 se eles interferem poucas vezes na compreensão, e aí ele vai tirar 10 se ele não tem problema nenhum. Então o professor colocou um limite ali de 8 pontos, mas ele pode tirar 10 também nessa rubrica. E assim ele vai fazer para todos. Ele vai olhar, se ele for olhar a retórica, e depois pode ver que no final ele vai fazendo esse aluno que foi avaliado. Então ele tirou 7, tirou 8 na primeira rubrica, ele tirou 9 na segunda rubrica, ele tirou 6 na outra, tirou 4 na apresentação dos slides e tirou 8 nas ideias. Quando o professor soma tudo, deu 35, ele fez a divisão nota 7. Só que o aluno, ele recebe essa tabela com essas informações antes de começar as atividades e a avaliação, porque aí ele vai saber o tanto que ele vai se dedicar ou não para fazer isso. De repente, eu retórica 9 é mais, eu vou estudar muito na retórica, e aí os meus slides não precisam ser tão bons, porque eu não tenho muita habilidade nos slides. Então eu posso pensar também nisso para eu poder organizar, enquanto aluno, o meu esquema para poder tirar essa nota. Quer falar alguma coisa disso? Você acha que ficou claro? Sim, eu acho show de bola essa possibilidade, né? Então, veja que legal, né? O professor, como a Simone bem disse, combina previamente com a sua turma tudo aquilo que será avaliado, né? Então, a gente tem aqui os critérios, né, que serão avaliados, por exemplo, aqui no caso de uma apresentação, né? E a gradação de notas aqui, né? O grupo de nota que pode ser considerada insuficiente até o 5, ou a partir do 6 como nota suficiente. Então, como a Simone bem disse, né? Aí, quando a gente pensa em engajamento do estudante na resolução dessa atividade, por exemplo, né? Quanto eu vou me dedicar, quanto eu quero tirar de nota, né? Isso vai estar bem claro para ele. Né? Isso é bem legal, e acho que isso é uma forma, né, quando a gente falou mais cedo em relação aos desafios, por exemplo, quando a gente propõe esse tipo de avaliação aqui por rubrica, acho que é algo que facilita e ajuda bastante o professor e estimula o aluno na resolução das atividades. Pode ir, Gui. E aí, outra forma também de avaliação é o engajamento. Quando a gente discute a questão do engajamento, eu, enquanto professor, como que eu sei que meu aluno se engajou naquilo? Então, eu tenho um engajamento total. Quando ele se compromete de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, ou do ano, ou do semestre, dedicando-se e apoiando aos colegas. Nós sabemos quem são os alunos que se engajam totalmente na aula. O professor conhece o seu aluno, não importa se você entra 2 vezes na sala de aula ou 6, como é o caso da matemática. A gente sabe aquele cara que se dedica, que faz e que gosta. Mas tem aqueles que têm um engajamento satisfatório. Ele se compromete para fazer as atividades, mas não é um compromisso 100%. Ele faz aquilo que ele considera mais importante, depois ele dispersa, conversa, faz outras coisas. Então, esse engajamento ele é satisfatório, mas não é o total, não é o pleno, né? E tem o engajamento parcial, que é aquele aluno que se compromete pouco nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre ou ano, com o apoio dos colegas. Às vezes a gente tem aquele aluno que tem muita dificuldade, mas ele tem um engajamento total, porque ele se esforça, ele faz atividades, ele esclarece dúvida. Então a dificuldade, na verdade, não é isso que eu estou avaliando, eu estou avaliando qual é o comprometimento do aluno com aquela aula. E tem aquele aluno que tem 0 dificuldade, ele é muito bom, mas em compensação, por ele achar que ele é bom, ele acaba não fazendo e não auxilia os colegas e fica por isso mesmo. Então, quando a gente trabalha o engajamento, a gente consegue ver o aluno como um todo e não só pela nota que ele tira. Então, agora, ainda pensando na questão do engajamento, eu posso avaliar o meu aluno, ele pode se autoavaliar, né?
E como que ele vai se autoavaliar? Como engajamento total, satisfatório ou parcial? Mas olha só o que está escrito no engajamento total. Eu, enquanto aluno, comprometi-me de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas nesta atividade ao longo do período. Então, eu, enquanto aluno, eu me comprometi. Aí, engajamento satisfatório. Comprometi-me em parte nas ações e nas atividades desenvolvidas nesta atividade, ao longo do bimestre e do período. E o engajamento parcial. Comprometi-me pouco nas ações e nas atividades desenvolvidas nesta atividade. E é legal que aí o aluno também ele vai mostrar o engajamento dele, porque às vezes ele é um ótimo aluno, mas naquele momento ele passou por algum problema familiar, ele não conseguiu se concentrar nas aulas. E aí ele vai ter o engajamento satisfatório. Às vezes o aluno ele não é um aluno tão engajado, mas quando ele começa a se avaliar, será que ele tem consciência que ele não é engajado? Ou às vezes o professor acha que ele não é engajado, mas para ele está dando o máximo dele, e aí ele coloca que ele teve um engajamento satisfatório ou total. Aí, dependendo das respostas dos alunos, até vale a pena conversar com ele. Olha, por que você acha que é o engajamento total? Até para entender como ele pensa, porque nós, quando fazemos, né, esse tipo de avaliação, é normal a gente colocar um juízo de valores. O que é engajamento para mim, às vezes não é engajamento para você. Então, quando entra nessa discordância, é legal sentar e conversar com o aluno. Qual é a diferença? Por que eu te vejo dessa forma e você se vê diferente? De repente, para ele é o máximo que ele está dando. Mais do que aquilo, ele não consegue. E é também para a gente ter esse feeling e conhecer cada vez melhor os nossos alunos. Show de bola, né, Cia? Mais uma vez, aí a importância do feedback, né? Para o aluno, isso é muito importante para ele conseguir entender, ou às vezes ele pode ter feito diferente, né? Se ele pode ter se dado como engajamento parcial, achando que ele se comprometeu pouco, quando na verdade ele se comprometeu bastante. Ele às vezes se coloca numa posição diminuída, né? E aí o professor pode falar: meu filho, você, poxa, participou tanto, ajudou seus colegas, né? Ele pode nesse momento ter um critério de autoavaliação para ele se diminuindo, quando na verdade ele teve um grande engajamento, um engajamento total. Legal. E isso que a gente está falando, a gente está trabalhando com o quê? Com emoções. Nesse momento é com emoções. A gente consegue enxergar o aluno de uma outra forma e você consegue trazer ele para você. E se ele está se diminuindo, você consegue valorizar o trabalho dele, você melhora a autoestima dele até para ele se engajar mais. Perfeito. Lembra lá, né, do chave, emoções é a última palavra. É verdade, é verdade. E aí, então, depois da gente ter estudado aqui um pouquinho, né, sobre essa avaliação, nesse momento diferente, nesse momento de aulas remotas, e aí ter visto aqui algumas das possibilidades, né, e mais uma vez aqui reforçando, a ideia não é pensar em quantidade, mas em qualidade, né, a gente olhar para todas essas possibilidades que a gente apresentou para vocês, e tem muitas outras por aí, se vocês puderem fazer uma busca pela internet, tem muitas outras possibilidades, mas a ideia é trazer aqui algumas para que vocês possam avaliar qual é a melhor para vocês, ou quais são as melhores. É como então otimizar todas essas atividades e essas avaliações que estão acontecendo de maneira online. Então, olha lá. Como otimizar as aulas remotas para um maior aproveitamento dos estudantes? Então, apesar, né, de a secretaria ter disponibilizado lá as videoaulas no centro de mídias, pode ser legal aí você pensar na possibilidade de criar um canal no YouTube, né? Então a gente sabe que hoje em dia é muito fácil, né, a gente criar um vídeo, tem diversos programinhas por aí para a gente conseguir gravar um vídeo e depois subir esse vídeo para o YouTube e disponibilizar o link para os estudantes. É muito fácil, né? E é legal que os alunos podem se inscrever no seu canal e toda vez que você subir um vídeo novo para lá, ele recebe uma notificação, ou quando você fizer uma live, né, tem um sininho que o aluno clicando no sininho do seu canal, por exemplo, toda vez que você estiver ao vivo, ele recebe uma notificação de que você está ao vivo ali com aquela aula, com aquele momento de interação. Então, é bem legal. E também lá no YouTube tem um espaço que os alunos podem conversar, né, um chat, um local para
publicar comentários, e aí você pode responder para eles por meio do vídeo e eles conversarem entre eles. Então, assim, a ferramenta do YouTube é bem legal e a gente deixa aqui de dica para vocês pensarem a respeito. E é gratuita, né? Exato, isso também é mais legal. Gratuito. Os dados não são patrocinados, né? Você tem que ter acesso à internet, não são os dados patrocinados. Mas o acesso e você montar conta, subir vídeo, tudo isso é gratuito e é bem legal. Bem legal, muito fácil, né? E quando é gratuito ainda facilita pra gente. Diversificar os materiais, né? Então a gente já falou um montão disso, né? De a gente não ficar preso somente em respostas por escrito, por exemplo, de utilizar o vídeo, de utilizar o áudio, de criar outras possibilidades, né? E a gente já sabe, né, que cada um de nós aprende de uma maneira diferente, né? Então, o truque aqui, a dica é apostar em pelo menos 3 formatos para alcançar o maior número possível de alunos, né? Ao invés de publicar 2 textos em sequência, por exemplo, é recomendado mesclar com conteúdos em vídeo, em áudio. Então, a gente trouxe aqui para vocês uma pirâmide, né, que é a pirâmide de aprendizagem de Glasser, né, que é uma pirâmide que apresenta aí possibilidades de como nós aprendemos. Então, vejam lá que legal, né? A gente aprende 10% quando lê, quando a gente faz leitura, quando lemos, na verdade. 10% quando lemos. 20% quando ouvimos. 30% quando observamos. 50% quando vemos e ouvimos. 70% quando discutimos com os outros. 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Então, vejam aí, a gente falou a todo momento, né, da importância da interação, de propiciar possibilidades para que eles conversem entre si, para que eles conversem contigo, professor, né? Então, vejam que essa pirâmide, ela vem reforçar, né, potencializar isso que a gente vem conversando com vocês. Vejam que lá a parte de cima da pirâmide, né, os 4 primeiros tijolinhos aí da pirâmide, eles caracterizam como método de aprendizado passivo, né? E os 3 últimos tijolos aí da pirâmide maiores, né, que vem construir a base da pirâmide, é considerado um método de aprendizado ativo, né? Então vejam lá quantas possibilidades, né, de aprendizado que os alunos têm quando conversam, quando perguntam, quando debatem, né? Quando interpretam, quando escrevem, quando demonstram, quando praticam, né? Quando explicam, quando resumem, tá? Então, muito parecido aqui com o que a gente conversou a respeito da taxonomia de Bloom, é muito importante que a gente propicie diversas possibilidades para os nossos estudantes. O legal, né, Di, é que a gente com o vídeo estamos atendendo 2, o ver e o ouvir. É verdade. Manter o espírito de grupo, né? Então, nesse momento de isolamento, né, as turmas estão afastadas. Eu tenho certeza que vocês, assim como a gente está com saudade aí dos nossos familiares, né, que a gente não pode fazer mais as visitas, não tem mais o churrasco no final de semana, a gente não pode encontrar os amigos no happy hour e tudo mais. Os alunos também, eles devem estar com saudades dos amigos, da namorada, do namorado, do professor, do inspetor, da tia da merenda, né? Então, tá todo mundo afastado e como a gente já conversou também, as emoções estão à flor da pele, né? Então, para a gente tentar manter esse espírito de grupo, essa sensação de pertencimento, né? É importante aí que os estudantes tenham esse momento de interação, como a gente vem reforçando bastante aqui, né? Tanto eles entre a sua própria turma, como também entre turmas, se for possível, e que o professor seja mediador desse momento de interação, né? Então, é possível criar um grupo do componente curricular ou da própria turma em aplicativos de mensagens, aí como o WhatsApp, por exemplo, que a gente citou bastante hoje aqui, o próprio Facebook, até o próprio Google Classroom também. Realizar reuniões por videoconferências, as lives nas redes sociais aí que estão em altas, né, as lives musicais por aí. Por que não fazer uma live aí de estudos, né? E sempre incentivando os comentários, né? Diferente das lives musicais, não é só para assistir, é para interagir. E
importante nesse momento, né? Aproximar o conteúdo e a realidade, né? Realizar as contextualizações, né? Então, por exemplo, nesse momento aí de isolamento social, de pandemia, de que forma eu posso aproximar as minhas habilidades que estão sendo trabalhadas aí no meu componente curricular, os meus temas, os meus conteúdos, com esse momento? Como é que eu faço para aproximar essa discussão, para que eles possam se identificar com esse momento e tornar isso mais atrativo, né? Então, a dica, por exemplo, aí, explorar o tema da pandemia sempre pelo lado positivo, né? Dizendo que isso vai passar e tomara que seja em breve, propondo soluções, reflexões para o futuro, né? Como é que vai ser o momento da gente retornar para as aulas presenciais, as nossas salas de aula, momento de merenda, as aulas lá na quadra, os professores que gostam de levar os estudantes para salas de leitura, para o pátio da escola, para outros espaços que a escola disponibiliza, como vão ser essas experiências, né? Então, pensar aí já em possibilidades para esse momento que está muito próximo. Bom, meus amigos, essas são as referências bibliográficas dessa nossa conversa que nós tivemos aqui hoje, que a Simone e eu e todo o grupo do Núcleo Pedagógico e da Supervisão de Ensino, o pessoal responsável aí que nos auxilia nos momentos de formação, com os professores coordenadores e até com os professores. Então, as referências que nós utilizamos para essa nossa conversa, espero que tenha sido aí produtivo para vocês. Uma pena não podermos estar juntos pessoalmente, mas espero que a gente tenha conseguido aí atingir o nosso objetivo e de trazer um pouquinho de luz aí a respeito da avaliação nesse momento de educação remota, né, Si? Eu também quero só agradecer mais uma vez a paciência de vocês, professores. Tenho certeza que não está sendo fácil para vocês. Estamos juntos, pode até estar distante, uma tela nos separa, é um vídeo que a gente conversa, mas nós estamos sim, estamos juntos. Nós vamos deixar o e-mail, né, do núcleo, para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser conversar com a gente vai conversar por meio do e-mail. A nossa interação, por enquanto, será essa, porque a nossa rede é muito grande, a nossa diretoria de ensino, então nós estamos pensando na melhor maneira. Conversem com os coordenadores de vocês, qualquer dúvida, eles entram em contato conosco também. Então, o que nós queremos é ajudar. Esperamos que a gente tenha conseguido aí com esse bate-papo e que vocês possam pensar um pouco agora nesse segundo bimestre, já com foco na avaliação, que talvez facilite até na organização desses novos roteiros aí do segundo bimestre. Beijo, muito obrigada pela paciência de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até mais.